bem, vamos colocar aqui então os meus dois meninos para a gente bater um papo sobre isso, sobre tudo que aconteceu ontem também nos Jogos do Campeonato Brasileiro. Cereto, Lofredo, bem-vindos, bom dia para vocês, tudo bem? Bom Essa dia. altura do campeonato, Bom dia, Janaína. pensar só na estética da camisa, né? Não, acho que não paga conta. Tem que os clubes estão precisando de quanto mais patrocínio, melhor. E enfim, não pode ser prioridade aquela camisa que o torcedor gosta, limpinho, não é não, Lofredo? Eu lembro um tempo que a gente começou a falar que uma hora a camisa do time de futebol ia virar macacão de piloto de Fórmula 1, né? Agora a gente já está falando no dia em que o macacão de piloto de Fórmula 1 vai virar a camisa de time de futebol, né? Porque tem menos patrocínio num macacão de piloto de Fórmula 1 do que numa camisa de time de futebol grande. Mas enfim, é assim que se pagam as contas e não vai ter como fugir muito disso. E no final das contas, o que importa é ter a cor do time, o escudo ali bem destacado, tá? Isso é mais importante. E o dinheiro para montar uma equipe de qualidade. O Corinthians precisa ser mais cuidadoso nas suas contratações. A gente vê o Duílio falando, parece até que ele não fazia parte da diretoria anterior, que contrata inúmeros jogadores, inclusive para categorias que não existem, como a Sub-23, né? E desperdiça muito dinheiro do Corinthians com contratações equivocadas para essa categoria e também para os profissionais, jogadores que praticamente chegam lá, são aproveitados rapidamente, às vezes nem aproveitados e já vão para outros clubes emprestados. O Corinthians tem cerca de 100 jogadores sob contrato. E aí fica difícil montar um time e gastando pouco, né? Tá gastando mal. Precisa gastar melhor. 17 milhões fixos, né, por ano, o valor acordado com o novo patrocinador, Cereto, e muito desse dinheiro também é para pagar o que está para trás, né? Porque o próprio Duílio, nessa entrevista, disse que salário de dezembro ainda não foi quitado. Principalmente, Jana, bom dia, Lofredo, para trazer fluxo de caixa. Esse novo patrocinador do Corinthians, na verdade, é um novo antigo patrocinador, porque é o mesmo patrocinador da época do Ronaldo, que trouxe o Ronaldo, né, que ajudou para trazer o Ronaldo. É o nome do estádio, é o patrocinador que dá nome do estádio. Esse patrocínio está no pacote do nome do estádio. Pode variar entre 17 milhões de reais até 20 milhões de reais. E segundo o José Colagrossi, que é o novo diretor de comunicação do Corinthians, que está à frente disso tudo, o Corinthians já trouxe 30 milhões de reais de dinheiro novo. Né? Dinheiro que não fazia parte dos planos do Corinthians. Então, rapidamente, o Corinthians já conseguiu se mexer no mercado, do ponto de vista financeiro, principalmente no momento em que você não tem a bilheteria. Tudo bem que no caso do Corinthians, a bilheteria é comprometida com o pagamento do estádio. De qualquer maneira, se faz a projeção que entre camisa do time principal, camisa do time feminino, né, do time masculino, do time feminino, entre outros patrocínios, o Corinthians obtenha 100 milhões de reais no ano, na temporada, o que seria muito bom se essa meta for atingida. Só pra gente amarrar aqui, o Corinthians enfrenta o Bahia amanhã, segue aí na briga, né, por uma vaguinha no G6, e aí nessa toada aí, Lofredo, que você falou que o Corinthians tem mais de 100 jogadores, muitos emprestados e tal, aí eu fui ler, né, as informações para a partida de amanhã. O Rony deve estar à disposição, enfim, voltou a treinar, pode ser uma novidade. Fiquei pensando, Rony? Rony? Aí eu lembrei. O Rony é formado, pelo menos esse não tem despesa, né? Foi formado na categoria de base, ou não tem muita despesa. Foi formado na categoria de base e é bom jogador, tá? É um jogador que pode participar mais e ir entrando mais vezes. Aí está à disposição do Wagner Mancini para ser utilizado. Mas, enfim, é um jogo importante porque, falando em dinheiro, ainda que o Corinthians, caso se classifique para a Libertadores, claramente vai fazer participação, correndo até risco de novamente ser eliminado na fase anterior à fase de grupos, esse é um dinheiro que não estava na conta, né? Se você jogar uma primeira fase de Libertadores, tendo a possibilidade de chegar à fase de grupos, não acho que esse dinheiro estivesse aí no planejamento do Duílio para a temporada. Então seria bastante interessante o Corinthians se esforçar para obter essa classificação, até do ponto de vista financeiro. E o Bahia é um adversário bem ao alcance do Corinthians. Se você for ver nas últimas rodadas, toda vez que o Corinthians enfrentou uma equipe lá da parte de baixo da tabela, o time do Wagner Mancini conseguiu se portar muito bem, ter tranquilidade para tocar a bola, criar jogadas e sair o vencedor. Quando enfrentou times mais fortes, aí o negócio complicou um pouco.
Volta do Rony talvez possa ajudar, né? Aquilo que a gente falava ontem, Cereto, que a defesa, pelo menos nesse jogo contra o Bragantino, estava super exposta, meio campo perdido, os volantes não cumprindo as suas funções de forma efetiva. Quem sabe com o Rony as coisas possam mudar? Você vê, o Rony, por exemplo, é revelado nas categorias de base do Corinthians, mas ele estava no Sub-23, porque ele estourou a idade do Sub-20 e não foi emprestado, estava sem jogar, estava no Sub-23. A questão é que, assim, o problema do Sub-23 é o calendário. Por exemplo, o Sub-23 vai voltar a jogar só no meio do ano no Campeonato Brasileiro, não tem um calendário até lá. O Danilo, ídolo do Corinthians, ex-jogador do Corinthians, foi contratado agora para ser o técnico do Sub-23. Se bem aproveitada a categoria, eu acho que pode ser uma boa ideia para justamente aproveitar jogadores que já estouraram a idade no Sub-20, que ainda não são aproveitados pelo time principal, pelo time profissional, e que também não são emprestados para as outras equipes. Esse é o caso do Rony e que acabou sendo aproveitado no time de cima. Boa, olha, vamos lá. Atlético Mineiro e Santos se enfrentaram ontem no Mineirão em situações bem diferentes.